obrigatória? Não, a representação não tem força obrigatória. Eu posso fazer uma representação para o Ministério Público e falar: você está ficando louco, porque isso que você está alegando aqui nem fato típico não é. Isso não é crime. Vou requerer o arquivamento dessas peças de informação que você me trouxe aqui. Isso não é crime. Ou se tiver indícios de autoria e materialidade, o fato for, típico antijurídico, a gente for culpável, ele vai o quê? Ser obrigado a oferecer a denúncia, porque nós estamos diante de um crime de ação penal pública e você ofereceu a representação. Ele está obrigado a oferecer denúncia. Vamos imaginar que está clara a autoria lá e a materialidade. Numa ação penal pública, não vige o princípio da obrigatoriedade? Você fez a representação, ele é obrigado a oferecer denúncia, sob pena de caracterizar a prevaricação, se tiver interesse ou sentimento pessoal, ou falta funcional, caso não existe interesse ou sentimento pessoal. Naquela prática onde ele deixou de praticar um ato de ofício, que é o oferecimento da denúncia. Agora, ele pode também dizer: olha, com base no que você me apresentou aqui, nesta representação, eu não tenho como oferecer denúncia. Mas eu vejo a possibilidade de se comprovar a autoria desse crime se ouvir mais 2 testemunhas. Então, o que ele vai fazer, o Ministério Público? Ele vai ordenar que o delegado instaure inquérito policial. Aí ele manda uma cópia da sua representação, que foi feita perante ele, e ordena que o delegado proceda à instauração de inquérito. E começa a investigação. Ele pode até sugerir: ouça essas 2 testemunhas. O delegado vai investigar, concluir o serviço dele, manda para o juiz competente, o juiz competente abre o vista para o MP. Se o MP agora formou a convicção que os indícios de autoria estão demonstrados depois que ouviu as 2 testemunhas, ele oferece a denúncia e ponto final. Tá certo? Tudo bem? Sobre essa questão, então, ela não tem força obrigatória. O Ministério Público tem a opinio delitis. Ele vai formar o seu convencimento. Dizer se há crime, se tem indícios de autoria e materialidade, ele oferece denúncia. Se aquilo que você está falando é uma bobagem, nem crime não é, ele requer o arquivamento. Ou se é possível chegar até a autoria e materialidade com mais investigação, ele requisita, ele ordena que o delegado proceda à instauração de inquérito policial, mandando juntamente com uma requisição a cópia ou a sua representação que você fez perante o Ministério Público. Tudo bem até aí? Sobre representação? Então nós vamos fechar falando do prazo da representação. Qual que é o prazo que você tem para exercer esse direito da representação? Na ação penal pública condicionada à representação. Bom, o prazo ele está disposto tanto no artigo 38 do Código de Processo Penal, quanto no artigo 103 do Código Penal, que diz: o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo de 6 meses, a contar do dia em que se tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Ou salvo no artigo 29, aí não interessa, que nós vamos estudar depois. Para aí. Então, a regra geral, qual que é o prazo para você oferecer a representação? 6 meses. Conta da data da consumação do crime? Não. É da data que você tomou conhecimento, a vítima ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi ou quem foram os autores do crime. Então, esta contagem, eu já falei sobre isso lá atrás, mas vamos repetir. Como é um prazo decadencial, porque a lei fala que o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação. Então é prazo decadencial. A decadência é instituto de direito material. Está previsto no artigo 103, está previsto no artigo 107 como causa extintiva da punibilidade do Código Penal. E no Código de Processo Penal está previsto no artigo 38. Se é prazo decadencial, a contagem deve ser feita de acordo com o direito material. Como que é o direito material, a contagem do direito material? Artigo 10º do Código Penal. Inclui-se o dia do começo no cômputo do prazo. Então, se eu tomei conhecimento quem foi o autor do crime na data de hoje, inclui-se a data de hoje no cômputo do prazo. Se fosse um prazo processual, artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal,
A contagem era, exclui-se o dia do início. Então, contaria a partir de amanhã. O prazo material não. É decadência. É artigo 10º do Código Penal. Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. É isso que diz o artigo 10º do Código Penal. Então, isso é muito importante. Não é da consumação do crime que inicia a contagem, é da data que se tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Para você exercer o direito de representação. Agora, também não pode... você tomou o conhecimento, mas já ocorreu a prescrição do crime na regrinha do artigo 109. O crime é apenado abstratamente até 1 ano, prescreve em 3. Eu tomei, há 6 anos atrás eu tomei conhecimento que... Não, mas já prescreveu. Tá certo? O crime não pode estar prescrito, pois não. Não, aqui nós estamos falando prazo para você exercer a representação num crime de ação penal pública condicionada à representação. Tem prazo decadencial. Depois que você ofereceu a representação, aí é a prescrição, regra geral. Mas você tem a oportunidade e a conveniência de oferecer ou não a representação. Qual o prazo que o legislador disse? 6 meses. Lembram do crime contra a dignidade sexual, vítima maior de 18 anos? O legislador deixa a critério da pessoa que foi estuprada fazer a representação ou não, no prazo de 6 meses. Ela que escolhe se ela faz ou não. Já na ação penal pública incondicionada, o promotor se presente os indícios de autoria e materialidade, enquanto não ocorrer a prescrição, e a contagem é feita de acordo com o artigo 109, enquanto não ocorrer a prescrição, o promotor pode oferecer a denúncia. Falta 1 dia para ocorrer a prescrição. O promotor vai e oferece denúncia e o juiz recebe. Interrompeu. Sim, se tiver indício de autoria e materialidade. Sim, a regra do artigo 109, que é a regra geral. Tá certo? Então, a representação é 6 meses. Tá? E nós verificamos, em relação à queixa, eu vou falar de prazos diferenciados. Para a representação, é o prazo de 6 meses. E a contagem é de acordo com o artigo 10º do dia que se tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Tá certo? Mas vamos imaginar o seguinte, o sujeito tem 17 anos. Ele foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ele não tem capacidade civil. Então ele precisa que o pai dele ofereça a representação, certo? Tem 17 anos. O pai, então, tomou conhecimento junto com ele, 17 anos, quem foi o autor do crime. Aí o pai, que vela pelos interesses do representado, que é o menor, 17 anos, o pai entende o seguinte, olha, eu entendo que não é o caso de oferecer representação, vai ficar pior, o sujeito que ofendeu o meu filho aqui praticou um crime de ameaça aqui, ou qualquer outro crime de condicionado à representação, é meu vizinho, isso vai ficar pior, eu vou deixar quieto. Aí o pai, que era o representante legal, não exerceu a representação, no prazo de 6 meses. O que aconteceu? Decadência. Ocorreu a decadência. Decadência da extinção da punibilidade? Sim. Mas e aí? Será que esse menor de 17 anos, quando ele completar os 18 anos, ele poderá exercer a representação? Entende-se que sim. Que no dia que ele completar 18 anos, ele completou 18 anos hoje. No dia de hoje, conta-se o prazo decadencial de 6 meses para ele ofertar a representação. Tourinho sustenta aí, bastante coerente o entendimento dele, que não existe esse prazo duplo. Se tem um representante legal, é para velar pelos interesses do representado. A partir do momento que ocorreu esta decadência, ou seja, o pai, essa decadência equivaleria também uma renúncia, está renunciando o direito que ele tinha de oferecer a representação, porque entendeu que era melhor para o seu representado, operou a causa extintiva da punibilidade. Não faria sentido ter o prazo duplo, um prazo para o representante e um prazo para o representado, seria absurdo. Mas o Supremo entendeu que sim, que esse prazo é duplo e sumulou súmula 594 do STF. Diz que o prazo é duplo.
um prazo para o representante e um prazo para o representado. Então não precisava da figura do representante legal. Não precisava da figura. Basta deixar o sujeito, quando ele completar 18 anos, ele escolheria se, dentro do dia que ele completou 18 anos, no prazo de 6 meses, ele iria oferecer ou não uma representação contra aquela pessoa que cometeu o crime. Não precisaria de ter o representante legal, que era o pai. Não é a ordem do representante, não é a cônjuge, mas ele não é casado. Então fica cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem. Para que o representante legal, se quando ele completar 18 anos, ele pode exercer ou não o direito de representação? Mas o Supremo sumulou essa questão, súmula 594 do STF, entendendo que nesse caso o prazo é duplo. Existe um prazo para o representante e um prazo para o representado, que ao meu ver soa bastante absurdo essa questão. Tudo bem, pessoal? Tá bom por hoje? Sempre ficamos naquele, né, uma hora, acho que já deu uma hora e pouquinho, para que não possa a gente perder o foco, né, tanto o professor quanto o aluno, e a gente conduzir bem a matéria. Eu tinha uma expectativa que nós poderíamos ter caminhado mais, mas o assunto, né, desperta várias colocações, informações que eu procuro passar para vocês, e aí nós delongamos um pouco mais, mas acredito que já na próxima aula, na aula de amanhã, nós conseguimos terminar aí esta ação penal pública condicionada, e falamos da condicionada da requisição depois, e já entraremos na ação penal privada e continuando a matéria. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta hoje para fazer? Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Caso contrário, anotem a pergunta na aula de amanhã, antes de iniciar a matéria. Já faz a pergunta que eu tento solucionar a dúvida que foi vinculada à aula de hoje, sem problema algum. Mas agora alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para esclarecer no que foi dito? Eu sei que às vezes eu falo muito rápido, mas repito, 95% que eu estou falando aqui, eu falei para vocês lá na aula de inquérito. Vocês podem ir lá na gravação que vai estar lá. Tá? E a aula também será disponibilizada para vocês amanhã, já estará disponibilizada para vocês no YouTube também, que fica seguro. Vocês podem ir lá a qualquer momento e assistir novamente a aula de ação penal, iniciando com a ação penal pública incondicionada e agora a condicionada da representação, que não terminamos. Nós vamos falar se ela é retratável, até que momento, se existe retratação da retratação e assim por diante. Mas amanhã nós terminamos a matéria. Tudo bem? Então vamos ficar por aqui. Desejo a todos uma boa noite e amanhã estaremos de volta no horário normal da aula. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus